Bom dia, crianças! Vamos fazer nossas atividades de hoje? Então, hoje, na língua portuguesa, vocês vão precisar do ler e escrever, do caderno de português e daquele texto que eu encaminhei ontem, a perseguição. Mas, de qualquer forma, eu vou mandar o PDF novamente desse vídeo para vocês terem em mãos o texto, tá bom? Então, vamos lá. Contos de assombração. Vocês vão realizar essas leituras, tá? De novamente, A Velha de um Olho Só e Perseguição, antes de começar, tá? Então vocês vão retomar tudo o que aconteceu naquela história da Velha de um Olho Só, que tinha um menino que queria entrar naquele quarto, né? E o da perseguição, que ele achou que tinha algo atrás dele, da pessoa. Então, tudo isso vocês vão ter que lembrar das histórias para poder fazer as atividades, tá bom? Vamos lá. Então, eu coloquei o texto da perseguição aqui. Depois eu vou mandar o PDF e vocês leem novamente, quem não tem ele, tá bom? Vamos lá. Antes de começar, nós vamos recordar os elementos estruturais do conto, né? O que é esse enredo? Ó, verossimilhança. Olha uma palavra diferente aí, né? Que é essa ligação entre os fatos, tá bom? Então vamos lá. É um conjunto de fatos que interagem com o narrador, personagem, tempo, história, relatados na narrativa. A verossimilhança é a similidade. O que é isso, Pro? É essa ligação entre os fatos é semelhante com os fatos verídicos, ainda que sejam acontecimentos fictícios. Ou seja, todo o conjunto de acontecimentos da história, o que faz essa história acontecer, tá bom? Tempo. A época em que se passam as ações dos personagens. Pode haver tempo cronológico e tempo psicológico. Nós vamos ver daqui a pouco isso novamente. Espaço, lugar onde se passa o enredo e que mostra as ações do personagem, né? Ou seja, onde que aconteceu essa história? Ah, foi na casa, foi na rua, foi no caminho para a casa da pessoa, né? Foi num parque. Então, o espaço é o lugar. Personagens. Trata-se de quem participa das ações do trama. O personagem principal, protagonista, os secundários, antagonistas, né? Então, quem é o principal da história, que tudo gira em torno dele, o protagonista. Vamos recordar aí. Narrador. É quem conta os fatos que podem ser narrados em primeira pessoa, se ele participa da história, né? Ou em terceiro, ele ou ela quando ele conta. Então, o narrador em primeira pessoa participa dos fatos, portanto, é o personagem, enquanto que no terceira pessoa observa de fora os acontecimentos. Por que nós temos que lembrar disso? Porque essa atividade vai pedir para você informações do texto que falem sobre esses aspectos, tá bom? Então, vamos lá. Para retomar ainda, o conflito, né? Talvez seja a parte elementar de toda essa trama, pois é ele que confere motivação ao leitor, ouvinte, investigando a desenvolver cada vez mais com a história. E para que haja essa interação, os fatos se devem a uma estruturação do próprio enredo, assim delimitada. Então, o conflito é uma situação que está acontecendo e que torna a história interessante e provavelmente tem que ter um desfecho, tá bom? A complicação, o desenvolvimento nessa parte do enredo é que começam a instaurar o conflito. Então, é onde está o segredo aí, principalmente desse tipo de texto que nós estamos trabalhando, que é de assombração, de terror, de mistério. O clímax trata-se do momento culminante da narrativa, aquele de maior tensão, na qual o conflito atinge seu ponto máximo, é como se fosse a principal parte do conflito. E o desfecho que, em seguida dessa situação, tem que ter um final, né? A solução dessa trama, tá? Então, isso tudo nós estamos recordando para poder fazer a atividade, tá bom? Atividade 3C. A primeira atividade tem um quadro comparativo desses dois contos aí que nós estamos vendo, que é o da Velha de um Olho Só e da Perseguição. E ali vai perguntar, eu não falei para vocês, ó, qual é o enredo do texto, né? O que conta essa história aí? Onde e quando a história se passa? Ah, se passa no quarto, se passa na floresta, onde é, né? Quem são os personagens? Tá, a menina é velha, tem mais alguém, como que é? O narrador participa da história ou observa os fatos? Presta atenção se ele está só contando ou se ele também está na história. Justifique com trechos do texto. Essa parte está pedindo para você ir lá no texto e pegar uma parte que ele fala assim, ó, eu senti, quando ele fala que alguma coisa aconteceu com ele, se ele estiver participando da história. Então você vai copiar esse pedacinho
aí no livro, tá? Qual é o conflito da história? Então, qual é o problema? Como que ele foi resolvido? Como termina? Né? Ele conseguiu sair, não conseguiu, ele conseguiu resolver. Que agora vem o principal, ó. Que outra sugestão você daria para o final da história? Então, nessa parte aqui, você vai pensar numa ideia para terminar esse texto. E lá no Ler e Escrever, tem uma continuação na parte de trás, quer ver? Na página 210. Ó, isso aí tudo tá na 209. Você vai fazer a mesma coisa aqui com os dois textos, tá? Tanto no da Velha de um Olho Só quanto da Perseguição. Você vai responder essas questões nesse quadro da 209. Quando você chegar na 210, tem um assim, ó. Após analisar o texto, escolha junto com o seu colega. Não tem colega, vocês sabem que não tem o colega. Então, você vai fazer sozinho aí com a ajuda de alguém aí da sua casa, tá bom? Então, olha lá. Você vai escrever nessas linhas aqui do número 2 exatamente o parágrafo original de um dos dois textos. Eu quero falar sobre Da Velha de um Olho Só. Então, como que começou? Você vai aqui, vai colocar exatamente como que começou. Vai copiar. E tá pedindo, ó. Escreva o parágrafo original, que é o verdadeiro, não é para você inventar nada. E o desfecho também dessa história. Então, o começo e o final, tá bom? O começo e o final de uma dessas histórias. Escolhe uma aí, tá? Esse é o número 2. No 3, ele tá pedindo para você criar outro final da história. Vamos pensar na Velha de um Olho Só. Se você acha que poderia terminar diferente, como que você gostaria que fosse esse final? Aí você vai escrever aqui. Não, eu quero falar da perseguição. Eu não quero que ele tenha caído da cama, eu quero que tenha acontecido outra coisa. Então, você vai fazer o final, tá bom? Depois, em sala, nós vamos rever esse texto, tudo bem? Vamos lá. O número 4, vocês não vão fazer na página 211. Vocês não vão fazer essa atividade. Porque em dupla, reescreva e faça a revisão. Então, isso aí nós vamos fazer em sala, tá? Na atividade 3D, olha lá, tô na página 211 agora. Ampliando o repertório. Bom, antes de fazer essa atividade 3D, nós vamos retomar também algumas coisas importantes, tá? Aliás, para alguns de vocês vai ser novo isso. Então, vamos lá. Descrição objetiva e subjetiva. Então, existem dois tipos de descrição. Quando você vai escrever um texto de suspense, de mistério, você está lendo, você vai perceber que algumas situações, alguns detalhes desse texto tornam ele muito mais interessante, tá? Então, se ele for uma descrição objetiva, principalmente em texto de suspense, ele não fica tão interessante, porque olha só, a descrição objetiva transmite de forma imparcial as características de algo. Então, se limita aos fatos da forma mais objetivo possível. Então, não fica uma coisa assim que transmite medo, suspense, entendeu? Então, essa descrição objetiva, será que ela está aparecendo no texto da mulher de um olho só, da velha de um olho só e de perseguição? Você vai ver. Tem um exemplo aqui, ó. A cidade é pequena e pacata. Lá todas as pessoas se conhecem. O que há na cidade se resume praticamente a algumas lojas, uma escola, uma igreja, uma praça. Então, ele conta, assim, de uma forma muito objetiva. Ele descreve, ótimo, porque tem que ter a descrição para tornar o texto mais interessante. Mas no caso da assombração, do suspense, essa descrição ela torna um pouco diferente. Aí vocês vão analisar se o texto que vocês estão lendo, porque nós vamos fazer dos dois textos, tá? Se ele é objetivo ou ele é subjetivo. Vamos ver a descrição subjetiva, ó. A descrição subjetiva transmite a opinião do descritor. Por esse motivo, é corrente o uso de adjetivos. Por exemplo, a bonita cidade, né? O quarto é escuro, a rua que não tinha movimento. Aí começa detalhes assim, são mais com muitos adjetivos. Quanto mais adjetivos, mais interessante. Então você vai analisar, ó, tem até olha a diferença aqui, ó. A cidade é pequena e pacata. Olha aqui, ó. A bonita cidade é pequena e pacata. Já acrescentou um adjetivo, já mudou a história, já mudou a maneira de falar, né? De descrever. E isso aí vale tanto para o personagem quanto para os lugares, os ambientes, tudo,
tá? Então, você vai ver qual deles que é objetivo e subjetivo. Nessa parte, gente, nessa atividade 3D, a Pro quer que vocês façam no caderno. Não quero que faça aqui na página 211, tá? Quero que vocês façam no caderno, tá? Sim, lá no caderno, no livro. Quadro de análise dos recursos usados pelos autores. Então, lá. Conto número 1, que é o conto da velha de um olho só. Recursos usados para criar suspense. Recursos usados para assustar. Recursos usados para descrição dos personagens. Recursos usados para descrição do ambiente. Recursos usados para marcar o tempo. Então, você vai falar para a Pro qual dessas descrições foi usada. Objetiva ou subjetiva, por exemplo, na do personagem. E eu quero que você me dê um exemplo. Tá bom? Então, você vai lá no texto e vai procurar quando fala que ela é magra, alta, não sei o que. É uma descrição, né? Então, aí você vai escolher e vai colocar ao lado, tá bom? Aí, vamos para o outro. Recursos usados para criar suspense. Então, você vai analisar nas duas histórias. Os personagens são interessantes? Um é muito interessante, o outro é normal, comum. Essa história apresentou assim um medo de perder alguma coisa, medo de morrer, medo de, sei lá, né, ser sequestrado. Apresentou algum tipo de medo? Ele é um conto policial? Apresenta uma questão central relacionada ao crime, né? Ele tem ficção científica, elementos de ficção, emoção, suspense. Olha lá, pode ter o protagonista, que é o principal, né? Pode correr o risco de ser assassinado por alienígena, robô, por exemplo. Um exemplo, tá? Ou sobrenatural, assim como na ficção científica, trata-se de uma história de suspense com elementos de outro mundo, ou que, né, não existe mais, que alguma coisa assim. É um texto de espionagem, esses dois textos, né? O suspense de espionagem costuma ter protagonistas que atuam como espiões. Então você vai ver, nossa, e será que tem espião nessas duas histórias? Pensa aí. Mistério, né? É um texto de gênero mistério que possui questões não solucionadas, que tem que descobrir, que tem, né? Tem toda uma lógica, né? Um assassinato não resolvido ou não. Então você vai ver aqui qual que combina mais com esses dois tipos de texto. Eu acho que é esse aqui. Então você vai justificar, você vai escrever alguma coisa do texto que mostre que essa sua escolha aí é a certa, tá bom? Os dois textos, tá? Recursos usados para assustar. Vamos lá, esse é o segundo quadrinho. Então você vai pensar assim: no texto da velha de um olho só, apresentou um momento de medo? Apareceu alguma criatura? Teve momentos de tensão, som, cheiro? Ele encostou a mão no menino? Fez alguma... Que parte do texto que mostra que teve um recurso para assustar, né? O lugar é assustador? Apresenta uma situação de ficção? Então, você vai ver qual que combina, o que mais foi usado aí para assustar, ou o momento que foi usado para assustar, porque tem bastante lá, né? E aí você escolhe e coloca lá um exemplo. Então, eu quero que você escolha o recurso e dê um exemplo, tá bom? Do texto. Vamos lá. Tempo cronológico. Lá naquela parte da frente, lá estava escrito. Então, tempo cronológico é o tempo real, né? Nessa história, nas duas histórias, mostrou o tempo da natureza, dia, semana, ano ou relógio. Estava de noite, estava de dia. Foi usado um tempo cronológico ou um tempo psicológico. Que é isso? É quando assim ele pensa, né? Cada pessoa sente a passagem do tempo de uma forma, tá? Aqui embaixo tem um exemplo. Ó. Sabe quando se espera na fila, padaria, de repente 10 minutos parece uma eternidade? Tem esse tipo de situação ali? Quando você quer dormir mais um pouquinho, 10 minutos passa como se fosse um minuto, né? Então, o tempo real é o mesmo, mas a sensação daquele momento faz você sentir que demorou mais, que passou mais rápido. Então, esse é o tempo psicológico, tá? Ele é marcado em narrativas como memórias e lembranças. Bom, será que um desses aí tem alguma coisa a ver com memórias e lembranças? Ou o tempo lá foi real, né? Então, você vai pensar em qual tempo que foi usado e colocar um exemplo, tá bom? Então, você vai lá no texto e fala, essa parte aqui, ó, mostra que o tempo é real, não é psicológico. Tá bom?
E é isso. Essa é a nossa atividade de hoje com ler e escrever, tá bom? Qualquer dúvida, eu vou deixar esse vídeo em PDF também para vocês voltarem no texto para ler e para vocês observarem aí os elementos estruturais do conto, tá? Um beijo, ó, bom trabalho.